Mas, Edson, esta nova realidade em que a rádio está a viver muda a forma como se comunica a mensagem do anunciante? A criatividade tem de ser trabalhada de outra maneira, estando a rádio em diversas plataformas, ou aquilo que apenas se altera hoje é a forma como nós ouvimos rádio? Bom, muitas das coisas que foram faladas aqui pela Paula e pela Rita acabam por tocar nessa questão de maneira lateral do que é relacionado à criatividade. De qualquer maneira, assim, se vou despir aqui o lado de técnico de publicidade, ficar apenas como o criativo maluquinho, ou seja, apenas aquela pessoa que supostamente tem que fazer alguma coisa emocionante ou divertida, ou que seja ou interessante para a rádio, vou fazer uma separação mais grossa, então. Para mim, rádio será sempre qualquer coisa que eu tenha que expressar, algum tipo de comunicação, algum tipo de mensagem publicitária, em que eu não tenha um suporte de imagem. É, vai dizer, não, mas já há programas de rádio que também são emitidos aqui e ali. Eu tenho que esquecer disso. Ou seja, não haverá suporte de imagem, onde eu teria que utilizar o recurso de áudio, ou seja, para construir essa história, e independente de onde a pessoa está olhando, se ela está olhando para o sinal de trânsito, ou se ela está à procura de atravessar a rua, ou se ela está com um casal de namorados no amasso, ou seja, qualquer coisa que está acontecendo que não requer a minha atenção visual, logo eu não terei essa muleta para utilizar, então eu teria que apenas convencer a partir do áudio. Isso é rádio, do ponto de vista criativo. Isso é rádio. Se está colada também num cartaz de rua, ou se está passando num MP3 de alguém, ou num telemóvel de alguém, será rádio. Tendo em vista essas condicionantes, né, aí que entra o outro jogo, que é, ou seja, como é que nós vamos fazer para que nesse momento em que é tão simples você fazer a sua seleção de músicas sem precisar ter um intervalo publicitário, como é que eu vou convencer essa pessoa a me ouvir e preferir a rádio? Então entramos numa outra discussão, nada que ver com publicidade, tem a ver com a capacidade das rádios serem interessantes para esse público, chegarem nesses suportes novos e serem tão interessantes a ponto de que isso não é substituído pela minha capacidade de montar o meu playlist. Isso não é substituído pela minha capacidade de fazer minha seleção de notícias na internet. Essa capacidade do meio rádio e dos seus profissionais de montarem uma programação que ela leve e force a que a pessoa, podemos chamar de ouvinte, podemos chamar de outras coisas, dê preferência a isso. O meio rádio, isso é um elogio, não é uma crítica, é um meio de produção relativamente barata, em que poderá se exercitar e se tentar fazer coisas de maneira mais em conta. Mas também porque é um desafio criativo. E essas pessoas novas acabam por ter menos coisas na cabeça e são capazes de cometerem coisas bastante interessantes, até porque se quiserem fazerem um short rádio com dinossauros cantando, ou se quiserem fazer com uma assembleia de deputados reunidos dizendo alguma coisa que seja engraçado, isso é possível na rádio e chegar em outros meios não será possível, por questão até muito bem de custos. Então, o desafio existe, é presente, há uma grande simpatia. Todo diretor criativo de qualquer agência fez muito rádio quando tinha 20 e poucos anos. Talvez faça menos rádio quando tem 50. Mas eu até me esforço muito quando estou trabalhando em agência de eu mesmo me forçar a criar, porque eu me lembro o quanto era divertido criar para a rádio, quanto era interessante criar para a rádio, quanto era gostoso estar num táxi e ouvir passando aquela história que você acabou de criar uma semana antes ou um mês antes. Então, não é uma coisa que é encarada assim, tipo, é o filho menor, ou seja, assim, tipo, isso não interessa tanto. Não, interessa muito. Agora, volta à questão lá atrás, ou seja, esse desafio tornará-se cada vez mais presente quanto mais essas gerações forem mudando, e as gerações estão mudando, e as pessoas vão ter 20 anos daqui a 5 anos, elas não vão estar educadas do ponto de vista
de percepção sensorial das coisas iguais a que eu fui criado, como diz a Paula, no século passado, né? Quando eu ouvia ainda radionovelas na minha casa com a minha mãe e que ouvia programas de Incrível e achava que tudo era verdade, ou seja, que os marcianos existiam, que o dragão poderia aparecer, que o vampiro ia matar. É diferente, ou seja, é diferente. Temos que ter essa sensibilidade. Só uma pequena partezinha, assim, que tem a ver com a sua questão, mas foge um bocadinho. Ontem eu estava no aeroporto, aí por curiosidade fui ver se ainda existia uma coisa chamada rádio transistor, ou seja, o rádio. Você estava vendo, se existia ainda. Né? Então, se fosse numa loja popular, fosse mais fácil. Não, no aeroporto. Para minha surpresa, havia. Ou seja, estão no aeroporto de Barcelona, então havia 200 modelos de MP3, 500 modelos de telemóveis que também tinham rádio, e havia 2 modelos de rádio transistor. Só que eu achei curioso isso porque essa coisa se muda também o suporte da distribuição, da emissão, ou seja, provavelmente ainda há, com certeza por aí, muita gente que gosta de ouvir seu relato de futebol com o rádio na orelha e não se acostumam com o headphone. Só essa pequena parte, porque eu nunca me desafiaram assim, tipo, de criar uma campanha de rádio, por exemplo, porque ela vai ser muito importante para ser ouvida nos telemóveis. Soaria estranho um briefing como esse. Não é que ele não possa existir, mas assim, eu nunca recebi isso. Não sei se alguém dá isso. Não sei se isso tem alguma lógica. Poderá ter ver daqui a pouco. Nunca recebi um pedido de briefing. Assim, é uma campanha de áudio, logo, de rádio, mas que será apenas porque esse anunciante está patrocinando uma série de podcasts e só existe para isso. Nunca terá emissão no meio generalista. Nunca recebi, não quer dizer que não possa existir. Talvez daqui a bem pouco tempo, esse tipo de briefing será até comum. Se nós lembrarmos do tipo de briefing que a Rita fazia provavelmente há 10 anos atrás, ou que eu recebia 10 anos atrás, e porque somos obrigados a ver hoje ou fazer hoje, nós levávamos um susto se imaginássemos que a coisa chegaria em outros meios a pontos tão específicos. Uma estação de rádio que tem o nome de uma marca, a Vodafone FM. Isto será uma tendência, faço a pergunta às pessoas que estão aqui sentadas nas nossas cadeiras, mas eventualmente também alguma participação da equipa comercial que tem o contacto com o mercado e que nos pode ajudar a perceber se esta poderá ser uma tendência de futuro, sendo que existe maior relação entre as marcas e os meios. Posso pensar eu rapidamente? Muito rápido. Ou seja, esse é um exemplo de desformatar para formatar outra coisa, ou seja, é diferente. Ser uma tendência, eu tenho certeza que nos próximos 6 meses vão aparecer pelo menos mais 3 rádios de marcas, no mínimo, ou seja, com certeza 2 ligadas a operadoras de telecomunicações, não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer. Não quer dizer, que necessariamente seja um ovo de Colombo, número 2, que todos vão resistir e que fará sentido para todos. São aqueles momentos de mercado em que alguém faz um movimento e num mercado, num setor que há dinheiro para se fazer esse tipo de movimento, então haverá uma tendência de outros fazer esse movimento. Não é uma solução, é uma solução. Poderá ser boa para esse, poderá não ser boa para o outro. Como, por exemplo, vai aparecer com certeza horários patrocinados, mas não especificamente como era no passado, ou como é hoje, né? Esse horário é patrocinado por fulano. Você sabe perfeitamente que fulano não tem nada a ver com aquela programação, ele apenas pagou para estar ali, né? Mas o que é o formato anterior, o formato da década de 40, 50, ou seja, que o programa é construído segundo os interesses específicos e, inclusive, com a intervenção direta do anunciante daqueles conteúdos, porque tem a ver exatamente com a audiência que ele quer chegar. Mas neste caso, da Vodafone FM, o modelo de negócio é partilha de receitas, 50% para cada entidade. Eu não sei porque ganham dinheiro. Iria investir numa Vodafone FM? Com curiosidade, como não podia deixar de ser, com pouca informação também. Eu, como consumidora ou como ouvinte, já sintonizei várias vezes a estação. Não fiquei lá muito tempo, confesso. Os conteúdos eu percebi que não eram segmentados para mim, ou eu não, enfim, não percebi muito bem a
a emissão, a rádio, sou cliente provavelmente de um outro tipo de emissão de rádio, mas com curiosidade, obviamente. O Edson disse há pouco que para indústrias com dinheiro provavelmente vão existir outros projetos a seguir. Não é o caso da nossa, ou seja, muito claramente... O BES não vai fazer uma rádio? Não creio. Não creio porque o BES tem a relação do BES com o meio rádio é uma relação de sucesso no formato que existe dentro das rádios que existem, que têm já as suas próprias audiências. E necessariamente, e isto é, enfim, sem informação nenhuma, antecipo que o esforço necessário a dar argumentos à audiência para se formar é um esforço que não casa bem com... Quer dizer, o BES não tem razões para acreditar. Se fosse o briefing, razões para acreditar em levar as pessoas a ouvir uma rádio do Banco Espírito Santo. Consigo encontrar mais bullet points nesse briefing para razões para acreditar em querer ouvir uma rádio Vodafone do que uma rádio de um banco. Temos de ter a noção de qual é a nossa indústria e o que é que ela move. Não era, provavelmente não seria tão disparatado quanto isso, mas não faz parte das nossas prioridades. Vemos com muita curiosidade. Já o exemplo que o Edson deu é um exemplo que é um exemplo mais próximo, é um exemplo mais próximo da realidade, provavelmente mais anunciantes. Não é possível que haja 10 anunciantes a ocupar frequências de rádio com rádios próprias, mas se calhar é possível que 10 ou 20 anunciantes trabalhem com rádios no sentido de ter momentos de programação, não colados a ferro e a fogo, mas com reason why, não é? Com razão para acreditar, com o trabalho de programação. Isto acho que é bastante interessante e que pode resolver uma parte do dilema da relevância do conteúdo e do trabalho do assunto. Eu acho que o tema Vodafone FM dava para uma longa discussão. Eu certamente me vou esquecer de muitas coisas que, entretanto, comecei a pensar. Mas a questão da Vodafone FM não tem tanto a ver com rádio, tem mais a ver com o negócio da música. Porque, basicamente, o negócio em si é bom para ambas as partes. A Média Capital associa-se a uma marca muito forte, a um segmento de mercado que lhes interessa, naturalmente, mais do que seguramente o da TMN, FM, se pudesse existir, ou da Ótimos FM, se vier eventualmente a existir. Mas o que estamos aqui a falar é que a Vodafone, neste caso, encontrou uma forma muito inteligente de chegar a um segmento de mercado que se está a perder no meio rádio. E é um segmento de mercado que gosta de música, que quer música nova, por isso talvez a Rita não se tenha identificado. Eu não percebo, eu sinto-me alien. Não percebo. Quer música nova, que interage com a música através das redes sociais, e a Vodafone FM aí já está a posicionar-se e bem. Mas para além disso, a Vodafone FM o que deve querer fazer é divulgar música para depois a vender através de ringtones, ringbacktones, downloads do site da Vodafone para os telemóveis e por aí. Exatamente, portanto, eles estão a promover interatividade, estão a promover música nova, estão a promover que conteúdos que não estão disponíveis nas outras estações, conteúdos musicais, estão a chamar vozes novas para a estação, portanto, estão a aproximar-se desse mesmo segmento e, por outro lado, olha tanta música nova, não querem aproveitar? Já que gostas desta música, descarrega para o teu telemóvel, isto é negócio. Isto vai ser dinheiro em caixa. É bom para a Média Capital, porque não está a alienar uma frequência, mas está a rentabilizá-la de uma forma indireta. Portanto, não estando ela própria a explorar diretamente. Parece-me que é um fenómeno muito interessante e acho estranho que ainda não tenha acontecido. Mas enquanto estudiosa deste meio, parece-lhe que esta tendência pode-se alargar a outros anunciantes? Parece-me estranho que ainda não tivesse acontecido, porque a associação de marcas, mas tem de ser marcas fortes, marcas com muita personalidade. Por exemplo, poderia ter uma rádio. Uma cerveja, uma bebida, uma Red Bull é uma marca que poderia ter uma estação irreverente. Eu já tinha pensado que as marcas poderiam fazê-lo e algumas começaram a fazê-lo e bem através dos seus sites, criar canais de música com uma identificação muito grande entre os conteúdos musicais e o seu target. Eu já vi 1 ou 2 exemplos, de momento não me recordo que marcas eram, mas não são marcas muito fortes no nosso país, são marcas fortes lá fora. E a utilização do FM é particularmente interessante porque posiciona a Vodafone ou qualquer outra marca nos dois ambientes. Portanto, está a adotar aquela generalização que ainda existe do carro, do partilhar a rádio através do FM, mas está também com muita força na internet. E é aí que ela vai buscar, o seu público, no fundo. Ou seja, vai fazer o contrário. Na generalidade das estações, o FM puxa para a net. No caso da Vodafone, eu acredito que
a net push para o FM, para continuar a ouvir quando não é possível estar ligado no computador.